Começando agora mais uma análise de pitch. Eu sou Augusto Tonza, investidor anjo e mentor de startup, e fique ligado nas dicas e na análise de hoje. Oi, Augusto, tudo Oi, bem? Adam, tudo bem? Tranquilo, cara. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, você me ouve bem? Sim, sim, tranquilo. Joia! Legal. Pô, muito obrigado aí por tirar esse tempo para conversar comigo do nada assim no LinkedIn. Achei bem legal. Claro, vamos conversar sim. A ideia aqui é que você apresente a sua ideia, seu projeto, e aí depois eu faço alguns comentários e aí a gente vai discutindo. Perfeito. Você tem uma estimativa aí de quanto tempo a gente tem? Até às 3, uma hora Até mais ou às menos. 3. Não, perfeito, perfeito. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui de mais ou menos 5 minutos. Joia. Tranquilo? Show de bola. Beleza, então. Bom, Vo- posso começar então? Você Eu vou compartilha a só. tela? Isso, exatamente. Aqui, ó. Me fala se estiver vendo a tela cheia, por favor. Falo sim, ainda não apareceu. Aqui tá em tela cheia. Eu vou compartilhar a tela inteira, só um minuto. Tá. Aí. Tá vendo agora? Tô vendo sim. Você tá me vendo também? Tô vendo também. Perfeito. Beleza, legal. Aqui fica meio estranho, né? Só ver o slide. Ah, tranquilo. Ah, bom, Augusto, primeiro, antes de apresentar a breve, eu queria só dar um contexto de que a era dos pedidos mobile já começou, tá? O Starbucks, o iFood e o Uber Eats estão liderando esse movimento, são os mais famosos, né? O Starbucks já tem 40% da receita deles nos Estados Unidos que passam pelo app deles de pedidos antecipados. E o iFood e o Uber Eats, eles já têm essa retirada com o pedido já feito, né, na plataforma. E enquanto o mundo está indo aí para a comodidade, para longe das filas, tem muito setor que fica para trás. E um desses setores, o que eu vou te falar hoje, é do entretenimento ao vivo. Então, eventos, bares e casas noturnas estão perdendo muito dinheiro com, principalmente, filas de pagamento, tá? Então, a gente tem mais ou menos 4 bilhões de reais em perda de vendas ali, se você pegar o mercado inteiro de eventos, e insatisfação em más avaliações por causa de filas, que são um inferno no mundo com o Google, né? E para evitar a fila, o pessoal tenta contratar mais gente, só que isso causa ociosidade em horários que não são de pico, e também a produtividade dos barman nos métodos atuais, eles têm que anotar os pedidos, né, a não ser que seja com ficha de papel que tem vários problemas, eles têm que ficar anotando pedido, então a produtividade baixa. Então esses são os principais problemas e é por isso que a gente criou a Breve, que é trazer os pedidos mobile, o pedido antecipado para o entretenimento ao vivo, tá? Então como que funciona? Basicamente você entra no aplicativo, pode entrar no evento ou no lugar que você tiver, pode escolher qualquer item do cardápio que quiser pedir, faz o pedido pelo celular, isso vai gerar um código, você mostra esse número no balcão e o atendente vai ter num tablet todos os detalhes do pedido e fazer a entrega sem fila, direto do celular para o balcão. E o melhor é que a gente entrega uma inteligência de consumo muito detalhada, e não só isso, que outros sistemas também dão uma inteligência de consumo legal, mas o diferencial da Breve é que a gente entrega uma forma de utilizar esses dados. Então, o que a gente faz? A gente faz promoções relâmpago por push notification. Então, se está abaixo o público em um dia, eu posso aumentar jogando uma promoção para os clientes que já foram no meu local, por exemplo. E o legal dessas promoções é que, além delas poderem ajudar nesses casos e também equilibrar os picos de venda, elas são customizadas para cada cliente, para cada hábito de compra. Então, eu tenho um cliente que gosta de caipirinha, ele não vai querer receber uma cerveja, ele vai querer receber a caipirinha. Então, a gente se adapta e também abre muitas portas para ativações de marcas, né? Então,
a casa só paga pelo que for vendido pelo app, né? Então, 5% de comissão pelas vendas feitas pelo aplicativo, e a gente quer monetizar também com a venda de relatórios de inteligência de consumo, sempre levando em conta a LGPD, que já está aí ano que vem. Né? Se você quiser comparar com os métodos atuais, os principais são esses dois. A Breve teria uma complementaridade com o sistema de fichas de papel, né? Como você percebeu, ele é uma ficha virtual e ele traz para esse sistema o controle de estoque, o histórico do usuário, as promoções direcionadas e diminui muito a fila de pagamento. O único é que a gente não consegue eliminar as filas de retirada, que dependem muito do barman. Só que diminuindo o caixa, a gente pode aumentar os barmans. O mercado é grande, tá? A gente vai começar pelos de bares, pelos mercados de bares e de casas noturnas, para depois consolidar e entrar nos dos eventos no Brasil e focando em festivais, tá? Que é um mercado que está crescendo muito, porque as pessoas querem comprar experiências, né? A gente está na economia da experiência hoje. A gente passou do commodity, passou do serviço, está na experiência. E o festival ele entrega essa experiência. Só falta esse contato dos sistemas de gestão atuais com o cliente, né? E aí também a cultura está ficando pronta, cada vez mais pronta. 43% das compras na internet são feitas pelo celular e esse número só aumenta, como você já sabe. O público jovem é o que compra pelo celular, então a Breve é o contato que faltava com esse cliente jovem, né? Então, a gente está pronto também. Eu sou organizador de um grupo de mais de 200 organizadores de eventos no Brasil todo. Eu encontro contatos essenciais lá. Tem uma equipe de desenvolvimento muito boa comigo e um advisor que chama Maurício Soares. Ele trouxe um dos maiores festivais de música eletrônica para o Brasil, que chama Tomorrowland. Não sei se você conhece, que sim. Então, ele é o responsável por trazer isso. Ele tem um espaço para 7.000 pessoas em São Paulo, chamado Arca, e é sócio de uma produtora de eventos, né? A gente está também no lugar certo. Por que eu digo isso? A gente lançou agora o MVP dia 7 numa casa noturna em Curitiba. Teve estatísticas muito legais. Então, 25% do público estava usando o app e a gente teve um ticket médio ali de R$ 55 frente a um ticket normal de R$ 30 naquela casa, no máximo. Então, teve um aumento bem alto de ticket médio e o NPS foi de 9 pontos. Então, o pessoal adorou mesmo tendo alguns probleminhas de primeira versão. Que a gente já está arrumando. No go-to-market, a gente quer entrar nos bares de calçada, tá? A gente viu que é uma cultura muito forte em Curitiba e o meu modelo é perfeito, né? O bar de calçada é aquele que o cara fica bebendo na calçada e só entra para pegar. Então, é só pedir pelo celular e vai. E o negócio é que eles não ficam em um bar só, eles vão rodando uma avenida inteira. Então, a gente já está negociando com 2 avenidas muito famosas lá de Curitiba para implementar breve em vários bares de uma vez, né? Então, criar uma consolidação regional ali. Então, a estratégia seria essa, para criar uma barreira de entrada para outras soluções e também expandir mais organicamente, né? E também olhando para um mercado maior, a gente está desenvolvendo uma solução que é basicamente adaptar o app da Breve para o backstage de grandes eventos, para controle de backstage, solucionando um problema de estoque de grandes eventos que hoje é feito no Excel e às vezes nem é feito. Né? Então a gente está junto com a Yellow Stripe, que é a operação de bar do Lollapalooza, do João Rock, São Paulo Fashion Week, grandes eventos como o UFC, que eu vou esse sábado conhecer a operação deles. Então a gente está para desenvolver essa solução completa e colocar o gás no carro. A gente está levantando uma rodada de investimento esse mês de R$ 300 mil, né? Então, eu acho que com a equipe certa, com o produto bem feito e com esses contatos essenciais, uma estratégia bem executada, a gente está só começando a criar uma nova forma de curtir o momento. Então, muito obrigado, Augusto. Show de bola, Adam. Gostei da apresentação. Acho que foi bem direto ao ponto. Pode manter a apresentação. Sim. Pode deixar compartilhado, que aí eu quero voltar nela e fazer alguns. Perfeito. E aí comentando em cima dela. Então, eu achei bem bacana a forma como que você apresentou, a sequência de slides. E aí eu queria entrar no negócio mesmo. Então, conforme você Perfeito. foi falando, foram geradas algumas dúvidas aqui na minha cabeça. Eu queria discutir um pouco com você. Vamos voltar lá para os primeiros slides.
Perfeito. Tá tendo uma obra aqui do lado, tá te atrapalhando muito, porque eu posso tirar o fone. Às vezes o fone ele. Não, não tô ouvindo nada. Ah, perfeito. Então o Tá fone tá tranquilo fazendo a aqui. função. Beleza. Joia, vamos falar desse primeiro slide sobre as filas. Então, eu vi que você fez uma pesquisa com 270 pessoas e Isso. 90% deles já deixaram de comprar. Esse dado de 4 bi de reais em perda de vendas, Uhum. ele veio da onde? Perfeito. Ele vem desse daqui, ó. Deixa eu só entrar nele aqui. É esse mercado aqui que eu tô falando, tá, Augusto? Eu peguei uma pesquisa da ABOC, que é uma associação dos eventos aqui do Brasil. Foi feita em 2013, bem abrangente. Ela não é focada em consumíveis, mas ele tem dados de consumação. E a partir desse dado, que se não me engano era em 2013 de agora eu não vou saber os números exatos, mas eu fiz a conta em cima dessa pesquisa, tá? A Mas e gente como que você tá. chegou nessa informação? Porque não tem essa Perfeito, eu vou até informação te mostrar. no relatório certinho, né? Você teve que Não, fazer com certeza não. utilizar algumas premissas. Exato. Eu peguei aqui, ó, vou te mostrar até a tabelinha que eu fiz os cálculos para você ver melhor. Então eu peguei perda por filas, peguei um gasto médio que eu peguei de uma pesquisa de casas noturnas, que o ticket médio é de R$ 48, tá? O mercado de consumíveis em eventos, que é de 42 bilhões, isso daqui eu peguei a taxa de crescimento anual do mercado relativo de 2002 a 2013 e expandi para 2019, tá? Para chegar nesse número. Depois eu coloquei justamente dividir pelo ticket médio, achei o número de pessoas. Peguei uma desistência de compra de 90%. E esse 90 está baseado na sua pesquisa de 270 pessoas. Perfeito. E aí as pessoas que aumentariam o ticket são 90%. E aí eu coloquei um aumento de ticket médio de 10%, justamente porque normalmente as pessoas fazem 2 a 5 compras por evento, né? Então eu coloquei, se a pessoa comprasse mais alguma coisinha ali, daria pelo menos uns 10% de aumento no ticket. Nisso eu chego num número de 4 bilhões de perda no mercado. Então, mas esses 10% de aumento, então ali a gente está falando de R$ 4,8, certo? Isso, Então você multiplicou 4,8 por 800? isso, por 800 milhões. 800, isso, por 800 milhões. Que esses daqui são esses daqui não são as pessoas. Esses daqui são a junção de todos os. Na verdade, isso daqui é reais, né? Não, o número de pessoas está 887 mil. Eu acho que tem 3 zeros a mais aqui. Ixi. Eu vou refazer a conta rapidinho. Eu vou refazer a conta e vou te mostrar, mas essa é a base, né? A gente pegou basicamente o gasto médio. Peguei 3 dados diferentes aqui e um eu coloquei eu mesmo, que é o de 10%, né? Pelas minhas contas, daria 4 mil. Porque é 800 mil pessoas vezes Uhum. 4,8. Vai, vamos por 5 para arredondar. De Então, ao 40. invés de 798, a gente teria 800. Então, é 800 vezes 5. E aí a gente tem 4 milhões. Na, Não ver, na 4 bi. verdade, a gente aqui com 42 bilhões dividido por 48, que é o ticket médio, né, dá realmente 900 milhões de pessoas que foram em eventos, né, no Brasil. Então esse é porque repete, né? 900 milhões de pessoas? Isso, não de pessoas, mas de vezes que foram a eventos. Mas se a gente Porque pensar que existem. todo o Brasil tem 200 milhões Uhum. e a gente Sim, a está gente falando de tem 900 milhões, a gente está falando que por ano cada pessoa vai 5 vezes em eventos consumíveis por ano. Fabel C. Aqui a gente pode entrar na pesquisa exata, se você quiser. E aí eu te mostro os dados da pesquisa que eu expandi segundo o crescimento, né? Só um minuto.
Aqui, ó. Vamos lá. Tem uma tabelinha bem legal que você pode dar uma olhada aqui e verificar esse dado. Passei. Esse daqui. Tabela bem grande. Opa. Só um minuto, eu vou botar aqui, ajustar na tela inteira que fica mais fácil. Beleza. Aqui achei, finalmente. Então aqui, a receita gerada pelos gastos dos participantes, né, de 99 bilhões aqui, e aí eu peguei a porcentagem disso que é gasto em consumíveis, né, que tem em outra tabela aqui. Certo. Né? Então a gente tem aqui hospedagem, alimentos e bebidas, né? Então tem o valor dos gastos exatos aqui, dos residentes e dos não residentes, e o total de gastos em reais aqui, né? De 24 bilhões. Tá. Esses 24 bilhões crescendo 10% ao ano, né? De 10,1% ao ano, para 2019 dá esses 43 bilhões que eu falei, tá? Então esse dado está baseado nisso. Tá. Agora, Tem o a número de conta pessoas talvez aí? esteja... Oi? Tem o número de pessoas? Sim, vamos lá. Número de participantes por ano. Aqui em 2013 teve 202 milhões de participantes. 202 milhões. Na Isso. nossa conta estava dando 900 milhões. Isso, porque aí subiria para 2019, só que aí a taxa de crescimento pode ter aumentado, na verdade, o ticket médio, né? Então aqui realmente tem uma dessincronia de informação, porque aqui ele cresce 8% e aqui ele cresce 10%, né? Então acho que é essa dessincronia que a gente achou. Se a gente pensar em 8% em 6 anos, é isso? É Isso, 2013? isso. Vamos fazer a conta? 8% em 6 anos vai dar 48, se fosse só multiplicar um pelo outro, que vai dar um pouquinho a mais. Mas vai dar 50%, um pouco mais de 200 iria para 300. Não para Iria para 900. Então você 300. tem que dividir aquele número por 3. Tá. Perfeito. Então, Então mais ou seria, na menos, aquele verdade, número está 3 1,5 vezes bi, né? maior do que Mais ou menos. devia, baseado nas premissas que você usou. Faz sentido. Mas, mesmo assim, era bom dar uma pensada se esses 90% efetivamente faz sentido extrapolar. Porque você tem 90% para 270. Mas será que Sim. efetivamente você conseguiria apontar que 90% pode ser extrapolado para toda essa população de 200 milhões? Ou 300? Sim, sim. Realmente eu deveria ter colocado numa parcela menor, né? Pelo É. menos, assim. Mas aí só para a gente ter uma Concordo com ideia você. então de grandeza. Isso. Por quê? Porque aí pensando no mercado, então de 4 bilhões, a gente falou que deveria dividir por 3. Então seria um mercado de 1 bi. Se a gente dividir por 3 vai dar 1 ponto alguma coisa, mas esse 1,3. 90% a gente diminui um pouco. Vamos Pode ser. colocar que seja de 1 bi de reais perda de venda. Perfeito. Vamos supor que você consiga proporcionar para os bares e para as casas noturnas, você consiga estar presente em 100% deles, certo? Só como uma premissa. Você conseguiria ajudá-los a trazer para casa 1 bilhão. E a sua remuneração, ela é 5%, certo? Sobre as vendas? Sim, sobre o total de vendas no aplicativo. E não é sobre o aumento em si do ticket em relação a esse dado. Então, o seu potencial máximo no Brasil é de 50 milhões de reais de faturamento, certo? Não, porque a gente ganha em cima do faturamento todo, não só em cima do aumento do faturamento em si. Entendi. Entendi. Então isso já multiplica bastante aí a nossa possibilidade de faturamento. Tá. A gente tem uma tabela, tá? Eu vou te mandar, vou te encaminhar ela, que é uma, vamos dizer, como a gente ainda não tem dados muito claros de faturamento, a gente teve apenas uma festa rodada hoje com o MVP pronto, eu fiz uma tabela em que dá para mexer em todas as variáveis, né? Então a gente tem ali ticket médio, quantidade de pessoas, eu vou até te mostrar rapidinho aqui para você dar uma olhada, acho que vai fazer sentido para você. Não, mas acho O que simulador. por enquanto, não vamos entrar nisso por enquanto. Vamos continuar na Perfeito. apresentação.
Aí depois se precisar, você me manda a planilha. Com certeza. Vamos continuar na apresentação para a gente manter a Uhum. linha de raciocínio. Então, pode dar mais um clique. A gente estava É falando do tamanho contratação. do mercado, potencial que você tem. Isso. Aí você tem um problema as pessoas acabam não consumindo por causa das filas, Sim, e tem uma experiência ruim e isso reverbera também no evento, né? certo? Então aí a cada 1% de ociosidade são perdidos 10 milhões. Me Isso fala aí um eu pouquinho mais coloquei. dessa métrica em como você chegou nisso. Perfeito. A gente vai entrar na mesma planilha aqui que eu coloquei por ociosidade. Então eu Tá, joguei realmente a mesma conta, né? tá De bom. dividir por gasto médio. Então Aham. aqui a gente já pode diminuir, né? Mas aqui eu coloquei pessoas por caixa de pagamento. Então cada caixa de pagamento, na média, ele atende a quantas pessoas num evento, né? Aí eu joguei de 100 pessoas aqui, isso baseado em algumas conversas que eu tive com organizadores de eventos e tudo. E aí eu cheguei no número de caixas de pagamento. O custo por caixa normal é de 100 a 150 reais, na verdade até mais, porque isso é o que eles recebem, né? O que o evento paga normalmente excede isso, porque eles contratam uma empresa de terceirização, tá? E aí, em cima disso, eu coloquei uma ociosidade, em cima do gasto, né? Coloquei uma ociosidade, né? Então, essa ociosidade é o tempo que eles ficam parados sem produzir, sem estar lá atendendo essas pessoas, e cheguei ali no número de caixas ociosos por ociosidade aqui e perda por ociosidade baseada nos gastos por caixa. Eu não entendi muito bem. Vamos devagar. Uhum, Pessoas por caixa, 100. Então isso significa que isso. em um evento grande, as pessoas quando vão pagar, elas se dirigem ao caixa e um caixa tem a capacidade de processar 100 pagamentos, certo? Por dia. Sem do público assim para evitar filas assim, né? Isso daqui é aumentando. Isso daqui é um contexto em que eu coloco mais caixas do que o necessário, né? Que é justamente quando existe a ociosidade, né? Porque quando você tem menos caixas do que o necessário, aqueles caixas estão sobrecarregados. E aí eles não conseguem atingir a produtividade máxima deles. Aqui eles têm a produtividade máxima, só que aí existe ociosidade porque existem mais caixas do que o necessário. Aqui, esse número é bem complicado de trabalhar. Por quê? Porque você está Uhum, considerando o mercado total como a sua base de análise. Só que esse uhum, número 100, ele é uma parcela, eu chutaria que é até pequena desse público-alvo, desse público total que você está estimando aqui. Não público, mas desse faturamento total aí do mercado de consumíveis. Então, uma coisa que é difícil de definir é qual percentual desses 42 bi efetivamente trabalham em um regime que seja uhum, possível considerar 100 como pessoas por uhum. caixa de pagamento. Exato. Concordo. Então esse número Sim, é bem complicado de trabalhar. sim. É, então por isso que eu fiquei um pouco confuso na hora de Uhum. chegar no número final, porque o 100 ele deve ser uma parcela muito pequena desses 42 bi. Deve ter Que evento, porque trabalham aí com dentro desses caixas 42 bi, o que que, que eu cuidam de imagino 100. que tenha? Tem a balada, tem a barzinho, então é uma casa com Sim, um check-out só. Você vai ter um evento tipo um Lollapalooza que entra aí dentro e aí a gente tem milhares de checkouts, sei lá quantos checkouts sim. tem em um evento desse. A gente tem Então, 80 para 100 bares ali. E aí de caixas eu ainda não sei, mas eu posso perguntar amanhã. mas aí o ponto é, você está pegando um valor de mercado total e trazendo uma informação de parte desse mercado e extrapolando. Então Uhum, precisa pensar como fazer isso de uma melhor forma. total. E aí também, como um próximo passo, você estimou o número de caixas de pagamento e aí o custo por caixa
e aí a ociosidade dele de 10%. Então, o que está por trás dessa multiplicação? dez Uhum. por cento vezes o número de É, caixas. os 10%, na verdade, eles estão mais para ter uma ideia desse impacto percentual, né? Então, pô, se por 1% teria ali 10 milhões de perda em contratações, e não exatamente, não é um dado que eu coloquei como final, né? Na verdade, esses amarelos aqui a gente tem não são frutos de cálculos, né? São dados que eu Aham, coloquei. aham. Então, por exemplo, a ociosidade em si, ela não é definitiva, é só para ter uma ideia de quanto que o percentual impactaria. E o custo por caixa foi baseado em realmente pesquisas de mercado. E aí eu acho que aqui só pessoas por caixa de pagamento que é muito difícil de colocar, como você falou, e eu concordo. É um mercado muito difícil de estudar justamente pela falta de dados, Uhum. principalmente de entretenimento ao vivo, tá, Augusto? Sim, a gente tem uma pesquisa que eu achei até hoje que fala de entretenimento ao vivo em São Paulo. Aham. E eu usei extensivamente ela. Esse daqui de R$ 48 é baseado nela, só que eu Uhum. também não quero extrapolar ela para o Brasil inteiro. Então, assim, eu encontrei uma grande dificuldade, como você está vendo, em achar números concisos para ter uma Uhum. pesquisa de mercado realmente efetiva em números exatos, né? Mas Uhum. eu queria dar uma ideia da amplitude do mercado, mostrar que, pô, é gasto muito dinheiro em eventos, em consumação. Então, o ponto não foi entrar no detalhe do número, mas sim mostrar, meu, é um mercado gigantesco, é quase o mercado de restaurantes, o mercado de eventos no Brasil. É, acho que ele é 80% do mercado de restaurantes, se não me engano. E muita gente não olha para isso, né? Então Uhum. acaba vendo os restaurantes e bares como um mercado muito maior, sendo que ele nem é tão grande assim comparado ao de eventos. Certo. Eu queria só voltar um pouco no raciocínio que o número que Claro. você traz de caixas ociosos, então, a gente pode ler pelo seu cálculo de que dos 8 milhões de pessoas contratadas, número de Uhum. caixas, 887.500 ficam de Na boa, verdade, ficam lá no caixa sem fazer nada. Então vai, eu vou contratar 8 milhões e 800 vão ficar tipo jogando no celular enquanto tem cliente na fila. Só extrapolando o raciocínio, lógico que não é isso. tá. Mas Aham. aí, então, o que você está calculando é que essas pessoas que ficam no celular sem fazer nada lá, ela custa R$ 120 por hora. Então, por hora não, por Não, dia, né? por Por dia, por dia. evento, por essa estatística que você está trazendo. Então, o Isso. custo dessas pessoas jogando celular que você está pagando, mas não está produzindo, é de 106 milhões. É isso? Isso, dentro de um mercado ali de 42 bilhões. É, entendi. Mas a ideia que você está passando no slide, volta um pouquinho, ela é um pouco diferente. Claro. Porque aqui a gente está falando de custo. O que eu tava, o que eu tinha entendido dessa sua análise é Uhum. que ó, a cada 1% de ociosidade são perdidos 10 milhões. Eu achava que era 10 milhões em venda, mas na verdade Ah, é tá. 10 milhões em custo. Ou seja, Isso, é em contratação de equipe. você tá gastando 10 milhões sem necessidade. Exato. Entendi. Não estava É um claro para gap mim de no primeiro mercado. momento. Não, total, vou deixar mais claro com certeza isso daí. Eu acho que esses feedbacks entrando nos números estão sendo algo que eu nunca tinha discutido com um mentor assim, né? Então faz bastante sentido. Vou com certeza revisar isso e melhorar a clareza do texto, inclusive. Show. E aí a Agora, produtividade dos isso eu ia te barmans, explicar agora. Posso te explicar rapidinho? pode. Isso daqui, eu coloquei em até 30%, porque eu peguei um caso em que um bar tem 3 pessoas de capacidade ali servindo, né?
E normalmente, quando é um esquema de comanda ou cartão pré-pago, tem uma pessoa só para anotar todos os pedidos, né? Então, pô, tem que pegar ou o celular para anotar, ou eu tenho que anotar na comanda, que muitos lugares ainda usam comanda de papel. E aí os outros dois ficam fazendo links. Então, a gente tem aí que anotar o pedido tem, na verdade, uma diminuição de produtividade de 50%, porque o cara poderia estar tendo 150% de produtividade ali do bar, né? Sendo que se aquele terceiro barman tivesse fazendo drinks junto com os outros dois, né? Então a gente passa de 2 para 3, um aumento de 50%. Isso é algo que eu verifiquei que a Breve pode ajudar muito, que é na produtividade, porque a gente tem ali que a ficha de papel ela tem vários problemas, ela se perde, ela pode ser roubada, ela não tem controle, mas ela é muito eficiente na hora da retirada, porque você entrega a ficha e o cara já sabe o que você quer, ele só entrega, joga a ficha no lixo e pronto. A Breve, ela é o mesmo esquema, só que virtual. Então, em vez de eu jogar a ficha no lixo, eu queimo no tablet e queima para você automaticamente, né? Então, a gente tem um aumento de produtividade em relação à anotação de pedidos. Entendi. Faz sentido. Faz sentido a produtividade dos barman, mas eu ainda não tô convencido que 30 seria o número. Eu entendi o racional, mas eu não queria gastar muito tempo nosso pensando nesse racional, não. Ficou claro que tem um ganho, sim. Sim. Aí estimar quantos por cento e mensurar isso, Bem difícil. acho que é um esforço que vale a pena fazer para compor todos os números. Como você vai revisar todos os números, acho que esse pode ser mais um item, mas eu queria evoluir um pouquinho dado o tempo que a gente tem. Vamos lá. E aí tem o app, como vai funcionar, então vai ter o evento, os clientes eles vão baixar a Breve, certo? Então, Isso. a ideia é que o estabelecimento ou o evento ele peça para os clientes baixarem o aplicativo. Sim, a gente vai fazer ações, né? Colocar placas LED nos bares. A gente tem uma placa LED hoje no local que a gente trabalha de 40 por 40 centímetros ali, brilhando a peça pelo app, retira aqui, né? Então, esse tipo de ação física, a gente vê que está tendo um sucesso legal aí, pelo menos nas festinhas que a gente fez até agora. Pensando em aquisição de usuário, a ideia é substituir o papel do garçom, né? Então o garçom não vai trabalhar mais com papel, não vai trabalhar eventualmente nem com tablet, não vai trabalhar mais nem tirando o pedido. A ideia é que os pedidos passem a ser feitos totalmente pelo celular. No futuro, sim. Agora a gente está usando como um plus. Assim, né? Se você não quiser pegar a fila, use o app. Né? Então, hoje a Breve ela não é para 100% do público. Isso está claro, assim, para mim. A gente está querendo desenvolver um sistema completo com fichas de papel também, tá? Porque aí a gente roda tudo num sistema só, não precisa de depender de integrações, que são uma briga aí bem difícil de ganhar. Né, com as grandes empresas aí, tipo a TOTUS, a MasterChef e todos esses atores. A gente quer desenvolver um sistema próprio porque a gente cria um valor muito maior com o app, com o braço, com o contato direto com o cliente. Né? Eu acho que você falou 3 pontos importantes, deixa eu ver se eu vou lembrar eles. Mas um é a integração com o sistema da casa, isso é super relevante. Isso. O outro é Total. o percentual de pessoas que estão dentro do restaurante ou do bar que efetivamente baixam o aplicativo e qual que é o custo de fazer com que o cara baixe o aplicativo ou não. Então, acho que vale a pena a gente entrar na discussão desses itens, porque acho que é relevante para o seu negócio. Vamos por partes. Então, vamos começar falando da integração com o restaurante. Hoje, nesse bar que você está testando, como que funciona? Eles têm um sistema de ficha de papel, mas ele não é muito avançado, ele dá só alguns relatórios mesmo.
E a gente está fazendo por Peraí. fora Como entrega. assim ficha de papel que dá relatório? Ah, tá. Desculpa, são tickets, né? Não são fichas de lona, por exemplo. A pessoa vai lá, paga, e aí eles têm duas máquinas, uma de cartão, aí ela recebe pagamento aqui e gera um ticket na outra maquininha dessa empresa, né? E aí essa empresa computa o pedido e manda para um relatório depois. Ah, então a pessoa pega um ticket e vai lá pro bar e fala, me dá uma cerveja. Exatamente. Ah, entendi. Esse Muitos ticket usam ele é isso hoje. eletrônico, então ele passa pelo sistema, já cadastra lá no sistema. Exato. Beleza. E aí, como é Ah, que e a sua ferramenta ela conversa com esse esquema todo? Então, hoje a gente não tem integração, a gente está fazendo com relatórios diários e semanais, tá? Então a gente tira realmente na mão, hoje é um MVP mesmo, a gente tem esse produto que está rodando super bem, mas ele tem algumas features que estão faltando ainda para a gente ter o produto completo. Então a gente tem a retirada, tem carteira, então a pessoa pode adicionar créditos e gastar durante 4 dias, que o restante que ela não gastar volta. Isso está sendo um sucesso assim, com a galera, todo mundo que eu falo brilha o olho na hora que eu falo isso, assim, está sendo bem legal, um diferencial no mercado. Peraí, E repete esse último ponto, por favor. é adição de créditos, só que não é Tipo uma um carteira pré-pago. digital. Isso, é um pré-pago que o que não gastar volta em 4 dias. Então a gente criou um sistema que ele identifica o quanto que você gastou e captura só aquele montante do cartão. Tá. Então a gente tem isso hoje. O nosso próximo passo é criar uma dashboard de controle, enquanto a gente tenta tirar algumas integrações. A gente consegue. É que assim, é muito político, né? Não sei se você já mexeu com produtos que precisam de integração, mas principalmente de RPs de bares, restaurantes, tem players muito grandes que não querem integrar, basicamente. É muito difícil de chegar e conseguir a integração com eles por motivos de o cara não querer um concorrente na área ali, integrando com o sistema dele, ele vê a gente como concorrente. Isso acaba forçando a gente a desenvolver um sistema próprio autossuficiente. Tá. Então, na verdade, o que você está propondo para o restaurante como proposta de valor? No final, você está competindo mesmo com esses caras, porque você vai ter que se Sim. tornar o ERP dele. Só que aí, para se tornar ERP, é muito mais embaixo. Uhum. Então, na verdade, não é nem o ERP, é só o sistema de gerenciamento de comanda, de vendas e por enquanto não tem estoque ainda, né? Estoque. A gente já tem mecanismos de estoque, a gente consegue adequar, só não está desenvolvida uma inteligência, vamos dizer, satisfatória o suficiente para mim. Assim, a gente ainda não tem uma solução boa de estoque, tanto que a gente está focando em realmente fazer o produto funcionar na retirada de produtos. E o que eu penso para breve é um caminho hoje, estilo iFood, que é um separado, integração com alguns sistemas, mas ele recebe relatórios ali num dashboard que ele consegue exportar aquilo, colocar no sistema dele tranquilamente. Uhum, Então, sem precisar integrar realmente com cada sistema, a gente ganha muita velocidade. entendi. E aí vamos pensar em como você está fazendo os usuários se cadastrarem no aplicativo. Uhum. Então, Perfeito, a gente. neste piloto que você fez, Uhum. qual foi a mensagem que foi passada para os clientes? Como que isso foi comunicado? Qual foi a estratégia que Legal. vocês usaram? Parceria com o restaurante? A gente está na casa noturna, né? Vou até te mostrar algumas telas dos posts que a gente fez. Então, pô, por exemplo, a gente está usando essa comunicação visual, assim, eu sei, não é a melhor porque eu tô quebrando o galho de designer, tá? Aham. Enquanto a gente não tem a grana para contratar. Mas desenvolvendo peças desse tipo, né? Furar a fila não é mais malandragem, seja breve, adicione créditos e facilite a noite.
A gente tem aqui um bar exclusivo, né? Então, trazendo essa ideia de que, pô, você é exclusivo a usar breve, né? Seja breve com a gente. Então, cardápio numa mão e drink na outra. Então, trazendo bastante a proposta de valor. E aí a gente foi postando nos eventos durante a semana. E no dia eu estive lá conversando com as pessoas durante a fila, né? Na fila de entrada, na fila de bar. E aí teve bastante gente que usou, né? De 120 pessoas, 30 pessoas cadastraram. A gente teve alguns probleminhas de experiência do usuário, tá? Então a gente teve algumas coisas que não ficaram claras, do tipo, o crédito não é obrigatório, mas a pessoa achou que era obrigatório. A pessoa tentou tirar mais itens de uma vez, sendo que é por pedido. Então, assim, a gente teve alguns probleminhas que acabaram trazendo a taxa de uso realmente para pagamento para quase metade. Então, dessas 29, foram 29 pessoas no total que cadastraram e 14 pessoas fizeram compras. Só que dessas 14 pessoas, o ticket médio foi de R$ 55 numa casa que é normalmente de 20 a 30. Né? Então a gente viu que as pessoas colocavam créditos, a maioria colocou créditos e foi gastando, sabe? Então é bem interessante essa função, foi uma certa validação assim de conceito de que eles se sentem mais confortáveis em ir retirar tendo um aplicativo como o nosso. Tá. Então acabou sendo no boca a boca. O restaurante, nem os garçons, eles não falavam, você não quer instalar o breve? Foi você que fez um corpo a corpo. Foi também, eles falaram na entrada, no caixa, a gente pediu para eles sempre avisarem, né? Claro que eu não tenho controle sobre isso, foi a primeira festa também, eles não conheciam tão bem o app, então a gente poderia ter ido melhor, mas para mim a primeira festa ter 25% de aquisição ali foi realmente impressionante e nossa meta foi superada, assim. Joia. Vamos pro próximo. Teve esse daqui é bem legal. uma informação que é super relevante nos pitches que eu não vi aqui, que são os concorrentes. Hoje você já mapeou os concorrentes, perfeito. já fez alguma análise Sim. do ambiente, com quem você está competindo? Com certeza, por exemplo, eu fiz uma lista, eu posso te mandar ela, com todos os concorrentes diretos e indiretos, não todos, né, obviamente, mas uma lista aí que é legal, dá para ter uma ideia do mercado, com todos os prós e contras e tudo, eu posso te mandar certinho para você dar uma olhada. Mas, por exemplo, a gente tinha um app concorrente no Sul, no Rio Grande do Sul, que acabou falindo 2 meses atrás, por causa de fraudes e porque a Simpla realmente entrou no mercado deles lá e acabou oferecendo taxas menores e tirou eles de mercado. Então, assim, ONI, ONNI. ONI. Eles estavam crescendo, eles estavam há 2 anos aí, 2 anos e meio, se não me engano, no mercado lá nas casas noturnas, só que eles tiveram problemas de operação, segundo as fontes de Rio Grande do Sul que eu tenho. Então, como eu disse, sim, eu tenho um network bem legal na área de festivais, porque eu faço parte desse grupo que eu te falei, de mais de 200 organizadores, e isso me abriu muitas portas lá em Curitiba, inclusive. Então a gente está conversando também com donos de redes ali, que só foram possíveis os contatos por essa rede que eu tenho, e isso, querendo ou não, ajuda bastante no crescimento da Breve. E também na inteligência, né? Então hoje eu sei o porquê que eles quebraram porque eles tentaram abarcar dois problemas diferentes, que um é a operação de bar e a outra a entrada. E a entrada é um mercado mega agressivo, né? Entendi. Hoje na operação de bar, só na operação de bar, tem poucos players. Você pode ver na nota. Mas a sua ideia é só no bar ou é em comida também? Comida também, porque a gente tem um sistema, vou até te mostrar aqui, que ele não tá, eu até ocultei para aqui, ó, esse daqui é a tela do atendente, né? Então aqui a gente tem, na verdade eu vou te mostrar os diversos pedidos, os estados de pedido que a gente tem. Para você ter uma ideia melhor, aqui ó, a gente tem
dois pedidos específicos. Um é de entrega imediata, então são, sei lá, Brahma, Heineken, coisa que é só pegar e entregar. E a outra é com tempo de preparo. Então, nesse tempo de preparo, eu falo que eu estou preparando, já recebe um feedback lá na ponta. No momento que ele entra em preparo, ele fica amarelo. Conclui o preparo, cliquei em concluir, já vai o número do pedido para o cliente. O cliente vem retirar e eu confirmo a retirada dele aqui. E isso tudo na mesma interface, né? Então, ele estaria mais ou menos assim. Essa seria uma visão de um bar chegando pedidos, né? Então, pô, aqui o primeiro tem tempo de preparo, tal, 5 e 6 já são de entrega imediata. Os 5 e 6, os caras já podem chegar com um número lá, né? E aí é só você clicar ali, escolher o número que ele está mostrando e fazer a entrega rápida. A gente quis justamente juntar os dois fluxos numa interface clara que seja bem próxima à experiência atual deles com as notinhas, né? Com os tickets. Entendi. Isso é um diferencial nosso também. A gente teve bons feedbacks dos bartenders. Certo. E aí é 5% de comissão. E aí, Isso. futuramente, relatório de inteligência de consumo, que faz sentido, uma vez que você vai estar com os dados. Exato. Vai mais para frente. Não, volta aquela análise do sistema tradicional, dos cartões recarregáveis e de vocês. Tá vendo? Do controle de estoque, né? Que a sua ideia é Isso. entrar ali também. Porque eu acho que tendo a solução completa, mesmo que a gente não tenha um sistema mega robusto, a gente viu até no mercado os feedbacks da pessoa, putz, pô, às vezes queria um sistema até mais simples, que seja mais fácil de mexer, sabe? Tipo, a pessoa sabe que aquele sistema é bom, mas ela não vai entrar em todos os detalhes. Então eu acredito que com a Breve tendo um sistema de gestão simples, claro de usar, com os dados principais ali que importam. Que acontece hoje é a mesma coisa que acontece no mundo real. A gente tem uma avalanche de informações e não consegue digerir nada. Então, quanto mais a pessoa simplifica a informação, melhor para a gente. E é por isso que a gente tem ídolos aí que você está vendo no mundo, né? Então, isso se reflete também no uso do aplicativo, porque no momento em que eu entrego 1000 informações e não dou nada para você fazer com elas, é inútil. Então, o que a Breve quer fazer é pegar uma parte dessas informações e dar um jeito dele usar, entendeu? Então, a gente vai sugerir para o cara, pô, o teu estoque está em excesso aqui, faz uma promoção disso. Esses clientes aqui gostam de tal coisa, manda esses daqui para eles. A gente vai ter uma inteligência tão grande por ser uma plataforma que vai gerenciar os perfis dessas pessoas, então eu sei em que eventos que ela está indo, em que lugares que ela está indo e o que ela gosta, que a gente consegue oferecer com as promoções e esse contato direto, uma forma muito clara do o estabelecimento ou da festa impactar o cliente, né? Certo. Vamos para o próximo. Mercado. Podemos seguir. Podemos seguir. Podemos seguir também. A equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Adam. Sobre você Perfeito. mesmo. Como que... Legal, né? Agora é sua hora de se vender. Por que que o investidor deveria investir em você e na sua empresa? Mas, Perfeito. pela empresa a gente já passou um pouquinho, eu queria entender mais de você. Legal. Olha, eu sou um cara assim que sempre foi muito com o fluxo da vida, eu gostei muito do presente e eu fiz uma faculdade de filosofia, tá, na UFMG, que é um curso que a galera fica meio assustada quando eu falo, tipo, pô, mas o que você está fazendo aqui, né? Então, e aí eu falo, cara, realmente o Brasil tá meio atrasado, porque lá fora as pessoas já estão vendo que a filosofia é um curso que forma empreendedorismo, porque ela entrega habilidades muito interessantes
pro mercado, que é o quê? Eu vou te dar 3 exemplos, tá? E as suas utilizações. Uma é retórica, então muito importante nas vendas, a gente está sempre debatendo na filosofia. Outra é a visão sistêmica, a gente tem que saber com quem que aquele filósofo está falando, quais são, uma rede conceitual muito complicada e complexa que eu preciso entender o todo, ter uma visão holística. E terceiro seria aí uma resolução de problemas, né? A gente está tentando resolver os problemas mais existenciais do ser humano e mais difíceis de resolver, tanto que um problema filosófico de verdade não tem solução, né? Então essa prática de solução de problemas ajuda muito. Eu vim de um background de família, que meu irmão é empreendedor social, ele tem muita rede nesse meio, e eu acabei entrando na faculdade, organizei TEDx, eu trabalhei na IESEC, uma organização estudantil, então eu entrei bastante nesse mundo com um background de filosofia. E aí, o que acontece? Eu estudava, só para dar um link para você entender o porquê que eu tô aqui hoje, que é o que eu estudava, né? Como eu te disse, eu gostava de estar presente, eu sempre gostei da presença e eu gostava do conceito de flow, você já ouviu falar, né? Já. Então, eu fiz vários trabalhos acadêmicos, publiquei alguns artigos sobre a presença e o estado de fluxo, né? Então, eu misturei a filosofia com a psicologia, 2 visões diferentes sobre o flow, e tentei fazer uma avaliação dos dois e o que é mais justo para a sociedade atual. Então, eu gostava muito disso, eu já tinha uma ideia para doutorado, só que quando eu fui fazer mestrado, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu não queria ficar sentado escrevendo sobre a presença, mas eu queria ter algum impacto na presença, né, das pessoas. Então, no momento em que eu tive a ideia da Breve, foi justamente um dia depois de eu ter escrito o meu projeto de mestrado. Eu estava num fluxo de criatividade muito grande e aí me veio essa ideia. Eu falei, cara, esse é o jeito que eu posso entregar presença para as pessoas, que é algo tão importante para mim, e hoje eu consigo canalizar com a Breve um dos meus maiores valores, que é a liberdade e a presença, né? Então, eu dou liberdade para o cara estar 100% presente na festa ali, porque o cara tá a semana inteira trabalhando e aí quer ir no show do Metallica ou do cover do Metallica no fim de semana porque ele adora, e aí ele vai ficar meia hora na fila, acaba com o estado de presença, e eu acho isso injusto num mundo em que demanda tanto da gente, né? Então esse é um dos propósitos que eu tô na Breve. O segundo propósito é mais pessoal, tá? Eu quero ser bem sucedido financeiramente o suficiente para poder dedicar a minha vida à criação dos meus filhos lá na frente. Então eu pretendo em uns 10 anos aí ter constituir uma família. Isso foi sempre um grande valor para mim, e poder oferecer essa base é um dos meus valores. E o terceiro é profissional, que é poder criar uma cultura de trabalho própria, né? Poder estar junto de pessoas que eu gosto, que gostam de mim, que estão pelo mesmo objetivo e que são livres, né? Eu sempre fui muito guiado pela liberdade, pelo respeito. Então eu tento sempre trazer isso para a cultura da Breve. A gente trabalha home office, a gente está lidando com muitas coisas, a gente fala na cara, a gente é completamente honesto um com o outro, e é isso que os meninos chegam para mim e falam, cara, puta, o que eu gosto na Breve é isso, cara, eu posso falar, não tem esse negócio de ficar escondendo, de ficar com medo do outro, sabe? Então a gente tem realmente uma parceria, somos quase 4 co-founders, assim mesmo, eu estando aí encabeçando, eles estão bem dentro dessa cultura e acho que por isso que eles estão trabalhando aí por salários bem abaixo do mercado que eles poderiam estar ganhando. E hoje vocês têm sociedade e cada um tem um percentual igual? Como que tá o cap table? Não, o que acontece? Eu comecei o projeto com um sócio investidor desde o início, tá? E ele tá hoje com 10% da empresa, ele investiu um total de 107 mil, tá? Desde o início, né? Então, do dia 1 ele estava lá ajudando, e a gente contratou o Rian e o Hanson e mais uma pessoa para fazer um protótipo em abril. A gente testou o conceito e viu que valia a pena fazer um MVP, e a gente contratou o Renato junto. Hoje eles estão com option table de 10%, option pool, desculpa, um option pool de 10%, e é isso, na verdade. Então, tem um sócio investidor com 10
Cada um dos Eles. outros três tem mais um option de Isso. 10. E, e tem mais um player, porque a gente foi acelerado pelo Founder Institute, né? Ah, tá. Então a gente tem 4% do Founder também. Ah, entendi. Você tá onde? Em Curitiba? Então, hoje eu estou em São Paulo, porque assim, eu sou de São José dos Campos, Ah, tá. ah, e aí eu vim para São Paulo, fiz o Founder Institute aqui, só que eu encontrei esses meninos em Curitiba, eu falei, cara, esses caras são bons, e aí eu fui para Curitiba, conheci a cena de Curitiba e vi que valia muito a pena começar lá. Então agora eu estou me mudando para Curitiba nos próximos meses. Ah, entendi. Mas o founder é daqui, Founder foi em São Paulo, de sim. São Paulo. E eu vi que existe uma cultura muito boa para Breve, a gente está no lugar certo, assim, Uhum. para um produto como a Breve. Entendi. E todos os três estão em Curitiba? O... Isso. A gente, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô sofrendo bastante em ser solo founder, tá? Isso a gente pode falar abertamente, assim, eu gosto de honestidade mesmo. Então, eu tô procurando hoje uma co-founder com experiências em startups, porque os três eles não têm esse background de Uhum. startups. Eles estão mais acostumados a trabalhar sendo mandados mesmo, assim, sabe? Então, isso é uma das dificuldades que a gente está tendo, mas é uma dificuldade boa, porque a gente está sarando essas cicatrizes. E hoje eu estou procurando, estou conversando com uma amiga minha que chama Sofia, ela teve duas startups, ela está na segunda startup dela e agora ela conseguiu atingir um modelo de negócios bom na segunda e está querendo sair porque o modelo de aprendizado, desculpa, a curva de aprendizado está baixando e aí ela queria um desafio. Eu falei, ó, a breve o maior desafio que você vai receber agora, né? E aí a gente está conversando aí para ela entrar como esse braço comercial bem forte, ela é bem faca na caveira, assim, Unilever, e saiu, criou uma startup, fez decolar, saiu e agora está nessa, né? Uhum. Então eu tô realmente querendo trazer ela para a sociedade, para dar um up, e ela também está querendo se mudar para Curitiba de qualquer forma, então já teria a equipe toda em Curitiba. Entendi. E ela tem o background lá na Unilever Marketing? De comercial, comercial mesmo. Ela na verdade, na startup, na Unilever, eu não sei exatamente o que ela fazia na Unilever, mas ela, na startup, ela era o comercial, né? Que ia lá trazer os caras do corporativo, porque era um aplicativo que chama Meu Entrevistador, que aí é tipo um Netflix para entrevistas de emprego. Sim, Aham. então a pessoa ia lá, pagava uma mensalidade para aprender a passar na entrevista. Então ela trazia esses caras, então ela tem muito contato no corporate por causa disso também. Então ela entrevistava a galera, trazia esses caras e fazia a parte comercial muito bem. E ela era founder lá, no meu entrevistador? Tinha uma parte minoritária, ela era co-founder de um cara que tinha 80% e ela tinha 20%. Ah, tá. E agora essa E aí segunda, ela ela... vendeu a parte dela para investidores, Ah, entendi. E agora essa por segunda... causa de baixa. Agora essa segunda, ela é como se fosse uma Olist para distribuidora, Aham. então atacados, né, grandes volumes, e ela Como chama? tava... Oi? Como que chama essa? É Seu Gil, se eu não me engano, acho que é Seu Gil. Seu... E aí, e Seu Gil. E aí, o que que acontece? Ela estava fazendo esse projeto, estava rodando já anteriormente, que é um spin-off de uma empresa, que é uma distribuidora, se eu não me engano. Uhum. E aí ela, de sozinha, hoje eles têm 14 empregados nesse projeto, né? Então, agora é mais operação e ela já fez meio que a decolagem desse projeto e está a fim de novos desafios. Então, a breve seria um ótimo jeito dela aplicar esses conhecimentos que ela já teve em fazer decolar uma startup, né? Já que a gente está tão no início. Aham, entendi. Então essa segunda ela trabalhou mais como CLT do que como empreendedora nessa segunda. Na verdade, não, porque ela estava tocando o projeto mesmo, como empreendedora do projeto, o único é que ela estava ligada a uma empresa mesmo. Ah, tá. Entendi. E aí temos mais um slide ou esse foi o último?
tem a timeline, né? A gente teve a ideação ali, primeiro protótipo em abril, lançamento do MVP em novembro. Vou te falar que para 5 meses esse MVP tá sensacional, sendo feito por dois caras muito eficientes. Três, né? O Renan, na verdade são os quatro, né? Mas de desenvolvedor mesmo tem dois. E aí a rodada de novembro, que a gente está querendo levantar esses 300 mil que fazem parte do nosso projeto para desenvolver a solução completa, né? E atingir o break-even point. Então a ideia é 20 mil para marketing e 75 para comercial. Então vai dar uns 100 mil quase, focado em marketing Isso. e vendas. Isso, 30%. E você tem ideia de como alocar esses 100 pau? Que estratégia Olha, usar? a gente tem, na verdade, vai ser mais equipe de vendas diretas, tá? Porque eu pensei muito mais na aquisição das casas e dos bares, assim, pela minha experiência. Mas a gente quer trazer alguém que tenha muita experiência em redes sociais, porque a rede social é o principal meio de marketing dos eventos em si, e é o principal meio em que a gente consegue também atingir esse público-alvo, né? Então, aumentar a aquisição, porque se a pessoa já sabe pela rede social do evento, da line-up do evento, a gente quer que ela saiba também que a Breve vai estar lá e cadastrar antes de chegar, porque faz uma diferença enorme a pessoa já chegar com ele cadastrado, né? Então, a Então a gente quer trazer ideia... alguém para a equipe que seja expert em mídia social para o marketing, e eu vou contratar diretamente vendedores. Na verdade, agora mesmo, eu quero fechar pelo menos os 10 primeiros clientes, eu mesmo, ou a Sofia, né? Eu e a Sofia. E aí a gente vê quando precisar realmente trazer comerciais, se a gente pode depender de uma comissão nas vendas e tudo, para diminuir esse custo. Mas esse comercial também está muito as viagens que vão ser necessárias. A gente está querendo rodar um experimento em Brasília também, né? Então a gente tem um early adopter lá muito forte que está muito afim de usar. Entendi. Entendi. E Agora, fora isso, pode falar, pode completar. não, não, era só isso mesmo. Eu queria dizer que essas são as informações que eu queria passar no primeiro momento assim para você. E eu assim espero que tenha sido interessante para você essa jornada com uma inovação aí que estava para acontecer. E o timing é agora, né? A gente vê que os pagamentos mobile estão sendo realmente, ou estão se tornando hábito, e onde está o hábito está o dinheiro, né? Então a gente está aí querendo estar na crista da onda para ser um hub da cena noturna e de eventos. Então eu não cheguei a comentar muito, mas é bem importante também essa parte aqui da timeline, que é a Yellow Stripe, tá? Por exemplo, no sábado, hoje eu vou no UFC conhecer a operação de bar deles, porque a gente está fazendo uma adaptação do nosso app para os bares usarem com a central de distribuição de estoque. Então, eles vão ter um controle muito bom em tempo real do que está sendo usado e fazer um fechamento em 5 segundos, sendo que eles faziam em 3 dias antes. Então, isso... E o que é a Yellow Stripe? É uma empresa? Isso, é uma empresa de operação de bar. Então o Lollapalooza vai lá e contrata a Yellow Stripe para fazer parte dos bares dela, entendeu? Entendi. Então eles fazem operação de bar de grandes festivais, São Paulo Fashion Week, Cirque du Soleil, Autódromo de Interlagos, Bravos Reis, eles fazem grandes eventos. Então é uma forma da gente entrar por dentro no mercado de festivais, que é um mercado que está em ascensão absurda. Você pode conversar com qualquer pessoa do mercado de entretenimento, que é ao vivo, principalmente, que ela vai falar que os festivais estão em crescente muito grande, justamente pela mudança de hábito das pessoas de quererem uma experiência única muito forte, né? Então o festival entrega isso muito bem. Entendi. Adam, estamos chegando ao fim, acho que a gente até passou um pouquinho do tempo Sim. pré-estabelecido, mas eu acho que eu queria deixar 3 pontos importantes para você se atentar. Um eu já Perfeito. falei, que é a concorrência.
Uhum. Você precisa mapear muito bem e apresentar os pontos fortes e fracos dos concorrentes e identificando esses pontos fortes e fracos, sabendo aonde você quer chegar e qual é o ponto forte ou o principal ponto forte da Breve, da sua empresa, onde você vai atuar primeiro. Porque eu entendi o contexto geral do aplicativo, eu entendi aonde você quer chegar e o potencial que você quer atingir, mas no começo é importante você ter uma proposta de valor que seja bem compreendida e focada. Por quê? Porque você tem o Brasil inteiro de potencial, você não pode considerar os 42 bi como seu Claro, mercado para atingir agora. Então, exato. foca. Para começar, Uhum. pensa em uma característica que os competidores estão mais fracos e que você vê um claro potencial, que de repente você tem uma maior facilidade de entrada pelos seus relacionamentos, para começar a atingir ali. Porque na nossa conversa você me mostrou possíveis focos, mas que se forem desenvolvidos tecnologicamente ao mesmo tempo, você corre o risco de gastar muito e ter pouca venda. Então, por quê? Uhum. Porque você vai gastar desenvolvendo a parte de estoque, você vai gastar desenvolvendo evitar fila, você vai gastar desenvolvendo o cara pedir o cardápio específico, você vai gastar desenvolvendo Uhum. integração com o ERP de repente, que se Uhum. você não trouxer uma proposta de valor clara e um diferencial perante os competidores do mercado, você vai ter uma dificuldade muito grande de vender. E aí o seu win rate, então você vai falar com você eventualmente vai receber um não, porque de repente a necessidade daquele ainda não está bem desenvolvida na plataforma. E Uhum. aí tá mais ou menos, você está focando em um pouquinho de tudo, mas não tem nada completamente pronto. Eu posso fazer uma observação? Eu acho que eu não deixei claro o suficiente que a estratégia hoje é realmente focada nos bares de calçada em Curitiba. A gente tem duas avenidas que estão bem interessadas em entrar com a Breve em peso. Então, por exemplo, a gente tem o Shopping Hauer, ele tem 17 bares seguidos, assim, e eles têm uma associação, né? A gente já está em conversa com essa associação e eu vi interesse do maior bar de lá de trazer para todo o hour, assim. Então, disso tem, por exemplo, vamos dizer, Augusta de Curitiba, né? Aham. Cheio de barzinho, vários deles, assim. Ontem mesmo eu estava lá depois do teste, né? Mostrando para a galera os resultados e eu vi uma taxa de interesse muito alta. Então, a gente está querendo focar realmente em entrar em praças, né? Então, praças no sentido de regiões Aham. e consolidar nossa operação nessa região para quem for lá conhecer a Breve, para a gente ter um crescimento espontâneo a partir disso e uma barreira de entrada para competidores que possam entrar. E também, outra coisa, para evitar o mesmo destino que a ONI, a gente já está conversando de fazer parcerias com as tiqueteiras. Então, a gente focar na operação de bar e passar a transação do ticket pelas tiqueteiras. Então, assim, a gente não compete diretamente com eles e até cria até uma boa chance de ser adquirida lá na frente por um deles, mas isso é interessante para investidor. Hoje eu não estou pensando muito nisso, mas eu acho que assim é mais fácil a gente juntar forças com eles do que tentar competir hoje. Faz sentido. É, E aí, dentro deste ambiente todo, quando você vai falar com a Yellow Stripe, Uhum, ele tá um passo além, no meu ponto de vista. Ele é tipo o próximo passo de desenvolvimento. A minha visão uhum. tá correta do ponto de vista tecnológico? Ou você consegue Sim. fazer tudo ao mesmo tempo? O que acontece? Hoje a gente está a nossa plataforma foi desenvolvida pensando já nisso, tá? Aham. Então a gente tem as bases para isso. Eu não vou Uhum. mentir para você, a gente não tem ela pronta, mas a gente tem quase pronto. Então a gente Tá. tem a base para fazer isso de uma forma muito mais simples do que a gente teria que desenvolver um sistema inteiro para eles. O que a gente faz, basicamente, hoje
Eu entro no cardápio, faço um pedido e o barman aceita aquele pedido. Isso é computado. É a mesma coisa em relação aos bares e a central, porque o bar ele vai ser o cliente e a central vai ser o bar. E aí o cliente vai lá e pede, eu quero 10 caixas de Brahma e 2 pallets de Heineken. Aí eu vou lá, a central recebe esse pedido, aceita esse pedido, o cara vem pegar, já computou que ele pegou, então tem uma confirmação dos dois lados, e aí na hora de devolver, ele só escolhe que aquilo lá é uma devolução, e aí já está tudo computado no mesmo molde que a gente já usa. Entendi, entendi. Como eu não tenho muito conhecimento específico da operação Uhum. desse da Yellow, por exemplo, é, eu não sei dizer quão, quão, quanto do problema você resolve, porque eu acho Uhum. que isso é parte do problema. Na verdade, é um dos maiores deles, que é a contagem de estoque. Eles fazem tudo por Excel hoje, demoram muito. Eles fazem notinha assinada toda vez que o cara vem retirar. Dá bagunça. Tem muito evento que nem faz notinha, tá? Tem evento que só pega e coloca e aquilo vira uma confusão que demora dias para fechar o estoque e cruzar os dados para entregar relatórios para quem fez o evento, né? Então isso, como impacta muito essa geração de relatórios, impacta muito a eficiência que o produtor vê na operação de bar. Então no aplicativo você vai ter espaço também para ele apontar quantas cervejas Brahma, quantas Coca-Colas PET, quantas latinhas, vai ter No espaço para dashboard. ele cadastrar tudo isso. Sim, sim. Isso vai ser feito forma de cadastro em dashboard. A gente já está começando a desenvolver isso. Então, o próximo passo de desenvolvimento, como eu disse, é o dashboard, né? Que ele vai poder controlar tudo que está saindo em tempo real. Mas é que eu acho que antes do dashboard, porque quando a gente pensa em dashboard, a gente está pensando em visualização de relatório. Uhum. Quando eu penso na operação em si, eu penso em cadastro e controle de itens, que é completamente diferente. E aí, quando eu penso nisso, uma Yellow da vida que só faz isso e atende grandes empresas, ela deve ter uma quantidade de itens muito grande. Se o cara for colocar na mão isso, a possibilidade de erro é grande, né? Que ele faz isso em planilha de Excel hoje. Mas de repente, se você for focar nesse segmento, talvez o melhor caminho fosse um sistema de bip. O cara bipa a garrafa de coca e aí esse bip já está alinhado com o seu aplicativo, o aplicativo já carregou as quantidades e aí quando o cara pede, ele pega e já baixa o item ou já deixa o item on hold, falando que está a caminho, quando ele pega efetivamente da baixa, entendeu? Por isso que eu acho que tem um nível de profundidade um pouco maior quando a gente pensa em gerenciamento de estoque, mesmo sem conhecer a operação. Então eu tô falando aqui do que eu acho logicamente que deve acontecer. Mas Uhum. talvez a necessidade do cara vá além do que o front do pedido do bar para o cara que pega o estoque. Então pensa nisso. Por isso Uhum. que eu pensei Entendi. nessa dificuldade de operação de estoque, que acaba sendo uma operação logística, comparado com o fila em restaurante. Então eu acho que o foco é bem diferente. Embora você consiga ter uma correlação entre as coisas, eu acho que Uhum. o foco do desenvolvimento acaba tendo peculiaridades diferentes. E talvez um Você nível de. preferiria que a gente focasse só nos pedidos, Então, eu em acho que vez você. de. O primeiro passo seria analisar os concorrentes. Quem está Aham, atendendo uma Yellow da vida, qual que é o tamanho de mercado, os possíveis clientes, qual o contato que você tem nesse segmento, qual que é o esforço que sim, você vai ter para desenvolver. Aí foca nos bares e sim. restaurantes. Aí foca em eventos, porque você pode desenvolver a questão da fila,
alinhado com uma tiqueteira, mas não focar em bares de rua, focar só em grandes eventos. Também é um outro público que tem uma Sim. necessidade específica. Então, eu vejo que pela nossa conversa existem várias frentes possíveis de serem trabalhadas. E como você está no começo, você precisa começar por algum lugar. E a minha Uhum. sugestão seria que você olhasse para os concorrentes, identificasse gaps e dentro desses gaps olhasse para dentro de casa e falasse: bom, eu tenho um relacionamento nesse público, eu tenho uma Uhum. plataforma desenvolvida que já atende bastante bem esse problema, então talvez faça sentido começar por aqui. Porque Legal. eu tenho um gap de fornecedores que não estão entregando tão bem. Eu tenho uma expertise dentro de casa que já está desenvolvida e próxima do fim. E eu tenho relacionamento para a parte comercial começar a penetrar esse mercado. Então eu olharia por esses três ângulos na hora de decidir. Perfeito. Perfeito. Muito legal. Eu acho que vale a pena dar uma refletida maior, porque justamente no sábado eu vou conhecer a operação em loco, né, da Yellow Stripe, então eu Uhum. vou estar lá supervisionando o estoque deles e tudo, e vou poder ver realmente como é que é a operação, como é que a gente consegue entrar. Uhum. Né? Então, às vezes até o foco tem que ser a operação de grandes eventos. Às vezes a gente consegue fazer um B2B ali, às vezes até melhor. Né? Então, com certeza, eu estou totalmente aberto assim a novas frentes, mas o meu foco hoje está sendo vender para os bares de calçada, porque eu vejo uma cultura muito forte em Curitiba disso e um interesse muito grande dos players, né? Eu entendo, mas conversando com você, eu sinto que Uhum. evento tem mais a sua cara, porque você já é membro da comunidade de evento, você Sim. aparentemente já tem o conhecimento de possíveis parcerias com tiqueteiras, por exemplo, que também Uhum. acaba te dando uma escalabilidade maior no curto prazo, porque se você fechar com uma, você já vai abordar todos os eventos dela, você já vai Uhum. conseguir ter uma penetração maior. Agora, se você vai para bares e eventos, aparentemente você ainda não tem um relacionamento tão grande. Você vai ter que ir e Sim. cavucar para criar esse relacionamento ainda. E aí é uma formiguinha, porque você vai ter que conquistar essa rua de Curitiba. Embora você Uhum. conquiste a rua, você vai ter ali 10, 20, no máximo 30 bares. Aí depois É você vai que, ir para outra rua. E sim. aí depois você vai mudar de estado. E aí sua equipe de vendas vai ter que estar em cada um dos estados. Ou você vai ter que ficar viajando. Então tem que avaliar Tem por alguns isso. fatores, sim, tem alguns fatores que implicam bastante nessa necessidade de foco atual com o sistema que a gente já tem, porque hoje o nosso sistema ele não consegue, assim, eu não existe credibilidade suficiente para entrar num evento gigantesco. Tá? Primeiro, a gente Uhum. precisa crescer em eventos menores. Então, assim, minha rede também alcança casas noturnas e Uhum. bares, né? Tanto que eu te falei que foram abertas as portas em Curitiba justamente por isso. Uhum. Então, a estratégia é justamente conseguir criar uma maturidade do sistema o suficiente para o cara poder, do evento lá de 20 mil pessoas, poder olhar e, pô, interessante esse negócio, vamos botar lá. Já Uhum. está acontecendo, a gente está fazendo testes com o staff da Feira Preta aqui em São Paulo, que junta 70 mil pessoas. A gente está com essa Yellow Stripe, eles já querem colocar a breve em eventos menores, a gente está conversando sobre isso, né? Então, Uhum. colocar o front da breve em eventos menores para testar. E então, assim, o nosso sistema consegue abarcar tanto o bar quanto o evento hoje, porque já Uhum. foi pensado nesse modo, entendeu? Então a Uhum. gente está numa fase muito de teste. Realmente eu não tenho ainda esse foco laser, porque eu preciso aumentar um pouco, dar um tiro de canhão justamente para achar onde que eu posso mirar com a sniper. Então isso foi algo que eu aprendi com vários mentores, assim, que eles me Uhum. trouxeram isso também. É bom trazer essa visão de deixar mais aberto no começo para conseguir identificar onde você vai conseguir tracionar, né? Exatamente, Augusto. Mas Bom, aí é importante também saber que se você quiser abocanhar todo o mercado, você provavelmente não vai abocanhar o mercado de uma forma rápida e barata,
Não. Então é importante sempre ficar com um olho no peixe, outro no gato e conseguir equilibrar os pratos para tentar crescer de uma forma estruturada e com uma direção segura, né? Augusto, é por isso que eu estou procurando investidores também, tá? Investidores que tenham experiência em operação nisso, eu acho que me falta bastante. Eu acho que o maior desafio de operação é esse que você acabou de falar. Então, por isso eu estou tentando trazer uma co-founder, trazer investidores. Então, assim, eu estou querendo melhorar. Eu sei que eu sou um moleque aí, pô, eu tenho 22 anos, eu estou tendo que amadurecer muito rápido, né? E então, eu sei que eu não vou fazer isso sozinho. Então, essa rodada de investimento é mais um chamado para pessoas que tenham experiência não só no mercado, mas na gestão de startups para somar e poder fazer da Breve o potencial que ela pode ser e que ela deve ser. Assim, eu vejo como um dever meu fazer da Breve grande o suficiente para impactar o maior número de pessoas possível. Legal. Legal essa visão, legal o seu pensamento. Acho que faz todo sentido. E tendo esse pensamento, eu gostei da parte também que você está querendo criar uma cultura diferenciada dentro da organização, que tenha o propósito alinhado entre as pessoas, que seja baseado no respeito. Eu acho que isso é fundamental, porque independentemente do caminho que você escolher para focar, tendo a base, as pessoas que estão por trás e os valores bem fundamentados, não importa se você vai atingir o evento com tiqueteira, se você vai atingir o mercado da Yellow, elas que vão fazer acontecer, né? E aí Que legal. você como empreendedor é que vai fazer com que todo mundo consiga viver dos seus sonhos. Total. Nossa, a gente está super alinhado. Eu adorei essa sua última fala. Assim, eu acho que é muito importante para mim também conversar com você que tem essa visão, porque eu conversei com, sei lá, mais de 50 investidores até agora, assim, faz nos últimos 2, 3 meses, assim, e poucos têm a visão que você mostrou agora. Eu acho que está bem alinhado com a minha visão para breve. Então, eu espero que tenha sido interessante para você, justamente porque eu quero gente assim do meu lado que entenda o meu propósito, que não é só ganhar dinheiro. É isso aí. Ele é parte. Faz Exato. parte. É um dos três que eu te falei, né? Aham, exatamente. Adam, muito bom falar com você. Espero também ter Igualmente. podido contribuir um pouquinho com a minha visão. Total. Tem muito trabalho aí. Você me deu É, várias tarefas de casa aí. ajudou um pouquinho da visão que eu trouxe? Você achou que valeu o Total, assim, ó. bate-papo? Não, eu acho que assim valeu demais. Eu estava precisando realmente revisar várias coisas e você me fez pensar de novo na operação, em quais são os desafios. E isso vai me dar uma bagagem muito legal para sábado agora, que eu vou conversar com a Yellow Stripe. Eles têm outros projetos para me mostrar. Então, assim, pô, eu acho que minha mente só expandiu aqui e eu espero que as nossas próximas conversas existam e que expandam ainda mais a nossa mente. Show de bola, Adam. Tamo Muito junto, obrigado Augusto. pelo Muito bate-papo obrigado. também, foi muito bom. A gente vai se falando. Legal, bom que você gostou. Vamos conversando então. Eu vou te mandar aquele Excel que eu te falei, Aham. que é um simulador financeiro. Você dá uma olhada que eu vi que você é bom de números, então eu queria seu aval ali também. Então é o que eu consegui fazer sem os números na mão, tá? Então vamos continuar aí. E eu espero, sei lá, pense aí com carinho. Se faz sentido para você ou para algum conhecido seu entrar nessa com a Breve. Uhum. Joia. Muito Fechado, obrigado, meu Adam. Augusto. Grande abraço. Grande abraço para você e Tchau, obrigado pelo tchau. tempo. Tchau, tchau.